Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 2. Nós temos alguns membros da nossa igreja no dia de hoje também fazendo a prova do vestibular. Vamos lembrar de orar por eles, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor esteja sobre eles nesse exato momento e que a bondosa mão do Altíssimo esteja conduzindo-os em mais esse passo que eles estão dando na vida deles. Ruth, capítulo de número 2. Antes de lermos o texto bíblico, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós iremos abrir a Tua palavra nesse exato momento, cientes, certos que somente Tu podes abrir o nosso coração. Somente Teu Santo Espírito presente aqui pode falar a nossa vida e transformar-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que faças assim. Pedimos, ó Deus, que ao sairmos desse ambiente de culto público, que sejamos diferentes, que de fato tenhamos o compromisso de refletir a luz do Senhor Jesus em um mundo de trevas. Pai bendito, nos lembramos nesse exato momento daquelas nossas irmãs e irmãos que estão realizando aquela prova do vestibular. Suplicamos que a despeito de toda a ansiedade, suplicamos que a despeito de toda a apreensão, Tu estejas com eles, dando o coração firme, seguro em Ti. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ruth, capítulo de número 2, diz assim o texto bíblico. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixar-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, e nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos meus servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces a mim? Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais.
Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordens aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua nora. Nós estamos nas proximidades daquilo que tem sido costumeiro falar das celebrações natalinas, onde, de alguma maneira, toda a cristandade no mundo todo se lembra, se volta para se lembrar do nascimento, da encarnação do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E, nessa ocasião, nós preferimos meditar no livro de Rute. E a razão pela qual nós fizemos isso é que a história de Rute é a história de uma mulher que foi alcançada pela graça e que teve o seu nome incluído na genealogia do Redentor. O livro de Rute tem sido interpretado como uma narrativa de romance, mas, na verdade, aqui nós temos um verdadeiro romance da salvação, um verdadeiro romance da redenção. No livro de Rute, nós lemos sobre um resgatador que pagou o preço da redenção por alguém que estava sem esperança. Mas quando eu e você vemos naquilo que Cristo fez por nós, nós vemos o verdadeiro resgatador, que na cruz do Calvário pagou o preço da nossa salvação. Mas não é apenas a ocasião do ano que motiva o meu coração e deveria motivar você também a estudar o livro de Rute. Nós temos ainda no livro de Rute 3 outras razões que mostram quão relevante é essa história nos dias atuais. Em primeiro lugar, quando nós lemos o livro de Rute, nós devemos nos lembrar que aqui eu e você temos a palavra de Deus. Aqui é a palavra do Senhor Deus. Parte daquela porção que Jesus Cristo disse ser a palavra de Deus, e o próprio Jesus Cristo orou pela igreja ao Pai, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu e você vivemos em um mundo repleto de ilusões, fantasias e inúmeras mentiras. Nós necessitamos da verdade, necessitamos saber qual é a verdade na qual nós podemos firmar a nossa vida, firmar as nossas decisões e as nossas convicções. O livro de Rute é a palavra de Deus, é a verdade. Além do mais, o apóstolo Paulo disse, referindo-se a todo o Antigo Testamento, e Rute incluída também aqui, ele falou que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, Paulo está dizendo, essa história foi escrita para despertar, infundir esperança no seu coração. Vivemos em uma sociedade, em um mundo que carece dessa esperança. Pois bem, eis que aqui nós encontramos um livro, uma história, uma narrativa, cujo propósito é infundir
a esperança no meu e no seu coração. Essa história fala dessas mulheres que já haviam perdido a esperança, que foram resgatadas, assim como o Senhor Deus faz comigo e contigo também. Mas a terceira razão para estudarmos Ruth é que essa história comunica a realidade da intervenção de Deus nos momentos mais tenebrosos da vida de pessoas ordinárias. Quem era Noemi? Quem era Ruth? Não eram figuras que se destacavam pela sua importância na história de Israel, na história do povo de Deus, mas que somente depois que elas foram alcançadas pela graça de Deus é que a história delas se tornou conhecida. Eram pessoas ordinárias. Não eram pessoas tão importantes como os juízes, Sansão, Jefté, Gideão e assim por diante. Não eram pessoas tão importantes como o rei Davi, que vai aparecer no livro de 1 Samuel. Mas essas mulheres eram mulheres ordinárias, cuja esperança já havia perecido. A história delas era uma história de tristeza, mas o livro mostra como o Senhor Deus interveio e como o Senhor Deus intervém na vida, na história de pessoas ordinárias, como Noemi e Ruth, e como eu e você. No capítulo de número 2, nós encontramos algo bem interessante. Nós já havíamos lido no capítulo 1 aquela história dessas duas mulheres desamparadas por serem viúvas, histórias dessas mulheres sofridas. Elas estavam sofridas porque elas perderam os seus maridos. E elas estavam desamparadas porque naquele contexto, aquelas viúvas não teriam alguém para cuidar delas. Elas recorreram à graça de Deus porque elas ouviram que lá na cidade de Belém de Judá Deus havia se lembrado do seu povo e as lavouras estavam produzindo. Então elas viajaram até Belém de Judá. Quando elas chegaram ali, no capítulo de número 2, mostra o que aconteceu logo depois daquela chegada, os acontecimentos depois daquela chegada. Não tendo ninguém para cuidar delas, elas teriam que cuidar delas mesmas. Então, o que Ruth disse para sua sogra? Versículo de número 2, ela disse assim: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas. Eu e você precisamos compreender algo importante das leis mosaicas, importante do Antigo Testamento, e importante da bondade e a benevolência de Deus com o povo dele, para entendermos o que Ruth está dizendo. Você vai dizer, Ruth simplesmente falou para a sogra dela: eu vou lá nas lavouras, eu vou apanhar lá alguma comida e trazer. Né? Você que lê com a nossa mentalidade vai dizer, se você tiver chance, né? Quero ver se aquela lavoura não vai estar toda vigiada, cercada de algumas pessoas, e eles não deixarão você colher essas espigas. Só que lá em Israel, naquela época, existia uma lei que foi dada pelo próprio Deus, na época de Moisés, era uma lei de proteção dos desfavorecidos. Então, aquelas pessoas que não tinham condições, aquelas pessoas que estavam economicamente desfavorecidas, elas eram protegidas por essa lei. Essa lei está registrada no livro de Levítico, capítulo 19, e no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24. Essa lei protegia especialmente os estrangeiros, essa lei protegia os órfãos e essa lei protegia as viúvas. E alguma outra pessoa empobrecida, mas especialmente essas três. Como que era a lei? A lei era mais ou menos o seguinte: quando alguém plantar uma lavoura, essa pessoa não colherá nos cantos da lavoura. Aquilo que produzir nos cantos dessa lavoura será colhido pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. E se alguma coisa também cair, no momento que a pessoa colheu, ela está levando para casa, ela deixou algumas dessas espigas, algo cair, ela não voltará para pegar. Porque isso que caiu será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Você vai dizer, mas que lei humanitária é essa? Essa é a lei bondosa que o Deus de Israel havia estabelecido para que ninguém
passasse necessidade. Então, quando Ruth diz assim para a sogra dela, deixa-me ir lá na lavoura para eu colher as espigas, ela estava dizendo, eu vou colher nos cantos dessa lavoura. E ela foi, o texto diz que dessa maneira ela podia se animar e procurar sustento ali. Quando ela chega nessa lavoura, no capítulo de número 2, todinho, ele consiste de vários diálogos. Você vai observar, tem o diálogo de Ruth com a sogra dela, pedindo permissão para ir na lavoura. Quando ela está lá na lavoura, tem o diálogo do dono da lavoura, Boaz, que começa a conversar com os servos dele. Ele olha e diz, quem é essa moça aqui? De quem é essa moça? Em outras palavras, para quem que ela trabalha? Quem a enviou para cá? De qual lavoura é essa moça? Boaz era aquele indivíduo, aquele administrador que conhecia muito bem os seus funcionários, tanto que você nota, ele come com eles, ele ora para que Deus os abençoe. Então, ele interage muito bem com eles. Ele olha e diz, quem é essa moça? É o diálogo de Boaz com seu servo. Depois, você tem o diálogo de Boaz com Ruth. Por último, de novo, Boaz se volta para os servos dele, diz para os servos dele, não façam mal para ela, deixai algumas espigas, deixem de propósito cair algumas espigas para que ela colha. E por último, Ruth volta para casa e ela encontra a sua sogra, e a sogra fica admirada com o que a nora dela havia colhido. Se você quiser observar bem e você acompanhar a leitura do livro de Ruth, é mais ou menos o seguinte, no primeiro capítulo você poderia dar o título Na Estrada, porque elas estão voltando para Belém, não é? Na Estrada. No capítulo 2 é mais ou menos o seguinte, Na Lavoura. Toda a cena principal se passa agora nessa lavoura. Mas há um versículo aqui, em todo esse capítulo 2, que ele é o versículo talvez principal, ele resume todos os ensinamentos do que eu e você encontramos no capítulo 2, é o versículo de número 12. Quando Boaz está conversando com Ruth, ele diz assim para Ruth, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Quando Boaz falou aquilo, ele estava dizendo para Ruth, em outras palavras, eu reconheço que você é estrangeira. Eu reconheço que você não é daqui. Eu reconheço que você é semelhante a uma avezinha indefesa, sem esperança, e que necessita de proteção. Eu reconheço que você confiou no Senhor Deus, e quando você colocou a sua fé e a sua confiança em Deus, lá no capítulo 1, Ruth faz aquela declaração de fé, a sua fé e a sua confiança em Deus, você entrou na esfera da proteção do Altíssimo, do Deus de Israel, você se colocou debaixo das asas do Senhor. E porque você se colocou debaixo das asas do Senhor, o Senhor te abençoará, a tua recompensa será completa. O que aconteceu com Ruth quando ela buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo? O que pode acontecer comigo e com você quando nós buscamos refúgio debaixo das asas do Altíssimo? A primeira coisa que eu gostaria de observar contigo está do versículo de número 1 até o versículo de número 4. É aquilo que eu chamo da graça da providência sutil de Deus. O que aconteceu com Ruth? Ela experimentou essa graça da providência sutil de Deus. É engraçado porque o escritor bíblico, ele introduz uma novidade na história de Ruth e Noemi. No versículo de número 1, ele diz assim, tinha Noemi um parente do seu amigo. É engraçado porque Noemi agora, ela tem um parente. O nome dele é Boaz. Ele é um homem de muitos bens. Ele é um homem de muita honra. Ele é um indivíduo destacado. Versículo de número 20 vai dizer que esse indivíduo, ele será um dos resgatadores. Ele é parente chegado de Noemi. Mas você deve se notar que lá no capítulo 1, Noemi não se lembrou desse parente. Pelo contrário, lá no capítulo 1, quando Ruth disse assim para Noemi, eu vou contigo, ela diz, não, você não vai comigo, eu não tenho filhos para te dar,
e ainda que eu fosse casada, ainda que nessa noite eu tivesse um filho, você não iria esperá-lo crescer. Eu não tenho ninguém para amparar você, Ruth. Você não pode ir comigo. Na aflição de Noemi, ela se esqueceu que ela tinha parente. Ela se esqueceu que ela tinha um resgatador. Mas agora o escritor bíblico introduz essa novidade dizendo assim, Noemi tinha esse resgatador. E o escritor bíblico, ele escolhe as palavras, ele diz mais ou menos o seguinte, quando Ruth disse para a sogra dela, eu vou para a lavoura para colher espigas, versículo de número 3, assim, por casualidade ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade ela chegou nesse campo que pertencia ao parente de Noemi. Você vai dizer, peraí, você está dizendo que o escritor bíblico acredita no acaso? Não, essa é uma maneira comum de falar. Essa era a maneira comum dele expressar, mas o que ele estava, em outras palavras, colocando aqui, era justamente essa providência sutil de Deus, de como que Deus sutilmente coordena, controla, orquestra os caminhos, os eventos, e fez com que Ruth se encontrasse com Boaz. Preste atenção. Ruth não iria se encontrar com Boaz por causa de Noemi. Noemi tinha se esquecido de Boaz. Ruth não iria se encontrar com Boaz porque ela havia conhecido Boaz no último Facebook, no último site de relacionamentos. Ela não iria fazer dessa maneira. O que Deus fez então? Deus orquestra, e o escritor bíblico usa essa expressão comum, sendo até mesmo um tanto quanto irônico, dizendo, por casualidade, ela começou a colher e ela chegou no campo de Boaz. Quando Ruth buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo, o Altíssimo sutilmente, agiu com a providência, com o cuidado dele, permitindo que ela encontrasse o seu resgatador. Há um texto no livro de Provérbios que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que coisa fantástica! Quando nós buscamos refúgio debaixo das asas do Altíssimo, o Altíssimo nos conduz. Foi o Altíssimo quem conduziu José para ir para o Egito. Os irmãos de José queriam matá-lo. O melhorzinho pensou em vendê-lo, mas eles queriam matá-lo. E por causa daquele ódio dos irmãos por José, ele apareceu lá no Egito. E depois de tantos anos no Egito, ele se tornou vice-regente egípcio. E quando, pela posição dele, ele foi usado como instrumento nas mãos do Senhor Deus, para poupar a vida dos seus irmãos, poupar a vida do povo de Deus, ele disse para os seus irmãos mais tarde, vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor intentou o bem, o Senhor me mandou para cá. Era como se José estivesse dizendo, a sutil providência de Deus é muito mais eficiente e eficaz do que vocês imaginam. Quando eu e você nos colocamos debaixo das asas do Altíssimo, o seu cuidado para conosco se torna essa realidade sutil. A segunda coisa que é importante você notar aqui, é que quando Ruth buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo, ela foi encontrada pela realidade surpreendente da bondade de servos de Deus. Eu gosto de Boaz. Eu gosto da apresentação de Boaz. Boaz é esse homem rico, riquíssimo, que a primeira coisa que ele faz, quando ele se encontra com seus empregados, ele deseja as bênçãos de Deus sobre eles e diz, o Senhor vos abençoe. Boaz é esse indivíduo que ele conhece os seus servos e os seus empregados, ele presta atenção neles, a ponto de distinguir que tem uma moça diferente agora na lavoura. Ele diz, de quem é ela?
Boaz é esse indivíduo que ele vai tomar refeições, ele toma refeições com os seus servos. Ele come juntamente com eles. Esse indivíduo generoso, eu gosto desse Boaz. Esse Boaz é esse indivíduo que ele não tem vergonha de declarar e trazer a fé dele para o trabalho dele. É um homem crente, é um homem de Deus. E ele foi bondoso para com Ruth. Se você observar, como que ele foi bondoso? Primeiro, ele ofereceu para Ruth um lugar onde ela podia colher espigas. Versículo de número 8, ele diz assim: não vás colher em outro campo, aqui ficarás com as minhas servas. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, minha filha, você não precisa se aventurar todos os dias procurando uma lavoura para colher. Você pode colher aqui quanto você quiser. Ele ofereceu a ela um posto de trabalho. Ele ofereceu para ela proteção. Versículo de número 9, ele diz: eu falei para os meus servos, para que ninguém te moleste, para que ninguém te importune, para que ninguém use de bullying para contigo. Eu dei essa política de proteção para contigo. Versículo de número 14, ele ainda oferece uma política de facilitação do trabalho dela. Ele diz: quando você tiver sede, beba aqui das minhas vasilhas. Você não tem que sair, procurar água em uma cisterna longínqua e depois você vai perder tempo. Você pode beber aqui mesmo. Versículo de número 14, ele diz: chega para cá, coma conosco. Ele está ajudando em todo momento, ele está fazendo com que Ruth participe, e ele reconhece as virtudes e a generosidade dela. No versículo de número 11, ele diz: eu bem ouvi a teu respeito tudo o que você fez com a tua nora, como que você deixou o teu pai, como você deixou a tua mãe, como que você deixou a tua nação, o teu povo, e veio para um povo que dantes você não conhecera, mas você buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Aqui um ponto interessante. Quando Ruth buscou refúgio debaixo das asas de Deus, Deus abençoou para que ela encontrasse bondade entre os servos de Deus. E veja como que a bondade de Boaz impactou Ruth. Versículo de número 10, ela inclinou o rosto, ela ficou admirada. Ela não esperava tudo aquilo. Versículo de número 13, ela diz: tu me falaste ao coração, tu me consolaste. Talvez depois da morte do marido dela, tenha sido essa a primeira experiência de consolo que ela teve no final daquele dia. Os acontecimentos daquele dia haviam invertido toda a situação de Ruth. Ela saiu ansiosa para tentar encontrar um lugar para colher aquelas espigas. Ela encontrou trabalho, é verdade, mas ela encontrou generosidade. Ela tinha a esperança de ser alimentada. O versículo de número 14 diz que ela se fartou e sobrou ainda. Versículo de número 12, não apenas aquilo, mas tudo aquilo parecia uma indicação do que Deus ainda estaria por fazer na vida dela, porque Boaz diz para ela: o Senhor retribua o teu feito. Em outras palavras, minha filha, o meu desejo é que Deus te abençoe. Meu desejo é que Deus seja gracioso para contigo. Aqui é uma coisa muito interessante. Sempre que eu e você buscamos refúgio em Deus, Deus nos abençoa com a bondade de outros servos dele. Eu não sei se você já teve aquela experiência de muitas vezes, em uma viagem, em um outro local, você encontra um irmão em Cristo Jesus, você encontra um outro crente, e depois que você encontra essa pessoa, você diz: nossa, como esse mundo é pequeno. Não, querido, o mundo continua do mesmo tamanho que ele sempre foi. O mundo não é pequeno e ele não encolheu, embora a tecnologia nos dê essa sensação de que o mundo encolheu. A questão é que o Senhor nosso Deus permite que nós nos encontremos com os servos dele, e eles são bondosos conosco, graciosos conosco. E Ruth encontrou a graça e a bondade ali, por meio daquele servo de Deus. Deixa eu dar uma palavrazinha para você
Jovem, há momentos na sua vida que você pensa que a vida é injusta contigo, que o mundo é injusto com você, que as pessoas ao seu redor estão todas conspirando para a tua tristeza nesse mundo. Eu gostaria que você entendesse que quando você busca refúgio debaixo das asas do Altíssimo, Deus colocou ao teu redor pais que te amam, pais que amam o Senhor, pais que amam o Evangelho, e eles tentam te educar segundo os princípios da palavra de Deus. Você encontrou graça, bondade entre aqueles que te amam. Você já imaginou, jovem, se você tivesse pais não cristãos? Provavelmente algumas das suas reações seriam respondidas de uma outra maneira. Provavelmente. Eu gostaria de lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na igreja, que veio para cá, encontrou uma igreja na qual você frequenta, ouve a ministração da palavra de Deus, tem irmãos e irmãs que oram por você. Você já imaginou a bondade de Deus para contigo? Quando você busca refúgio debaixo das asas do Altíssimo, Ele coloca o povo dele ao teu redor para cuidar de ti, para amparar a ti e para demonstrar a generosidade e a bondade dele para contigo. Em último lugar, quando Ruth buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo, ela recebeu aquela alegria contagiante pelas bênçãos de Deus sobre a vida dela. Depois dela ter se encontrado com Boaz, depois daquele primeiro dia ali trabalhando na lavoura, e o texto diz que ela vai trabalhar na lavoura até o final da colheita da cega, da cevada e do trigo. Então ela não ficou ali assim, só alguns dias e depois Boaz se apaixonou por ela. Não. No capítulo 2, Boaz não está ainda apaixonado por ela. No capítulo de número 2, Boaz simplesmente está identificando uma mulher, uma jovem que está trabalhando no campo e que nós ouvimos as virtudes dessa mulher e o que ela fez para a sogra dela. No capítulo de número 2, ela fica tempos e tempos ali. Mas depois daquele primeiro dia, a vida dela vai ser diferente. O que vai acontecer na vida dela? Primeiro, ela vai ter garantia do sustento. Versículo de número 16, o próprio Boaz vai dar ordens para os servos dele, dizendo assim: tirai dos molhos algumas espigas, deixai para que as apanhe e não repreendais. Em outras palavras, está dizendo, torne a vida dela um pouco mais fácil, por favor. Deixem cair, assim, casualmente, deixe cair algumas espigas para que ela colha. No versículo de número 17, diz que aquilo que ela apanhou do campo, ela levou para casa e foi quase um efa. É claro que você sabe muito bem qual que é a medida de um efa, mas eu gostaria só de ajudar você nesta manhã. Um cesto cheio, mais de 13 quilos de cevada, ela levou para casa. Eu fico imaginando ela chegando em casa com mais de 13 quilos de cevada. O sustento dela agora estava garantido. Foi de tal maneira que Noemi ficou surpresa. No versículo de número 18, quando ela volta para casa, verso de número 19, a sogra dela disse: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que permitiu você trabalhar lá. Que produtividade! A bênção de Deus para a vida, para com ela, tornava o coração dela alegre e contagiava o coração da sogra dela. Agora, quer ver uma outra maneira da bênção de Deus se manifestar? Veja uma coisa interessante, versículo de número 19, diz o texto que Noemi ficou alegre. É a primeira vez no livro de Ruth que você tem uma expressão de alegria em Noemi. Agora ela responde com tamanha alegria que ela invoca as bênçãos de Deus sobre o benfeitor de Ruth, sobre Boaz. O reconhecimento de que Deus agora estava por detrás de tudo aquilo. Quando ela diz no versículo de número 20, bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Quando você olha no hebraico, a ideia aqui é que Boaz seja bendito do Senhor.
O Senhor que não deixou a benevolência dele, nem para com vivo, nem com mortos. É engraçado, porque lá no capítulo 1, ela diz, o Senhor descarregou a mão dele sobre a minha vida. Agora, no versículo 20, ela diz, Deus não se esqueceu da sua benevolência, nem para com os vivos, nem com os mortos. Alguma coisa está mudando. Ela está sendo contagiada com a alegria resultante das bênçãos de Deus sobre Ruth. Ela está vendo Boaz como um instrumento de Deus. Alguém por meio de quem Deus estava abençoando essas duas. Em terceiro lugar, veja a inversão da condição de Ruth. No capítulo 1, você lê sobre fome, fome, fome. Agora, no capítulo de número 2, você lê no versículo de número 14, ela comeu, fartou e sobejou. E no versículo de número 18, diz que ela foi e daquilo que sobejara, ela tirou e deu para sua sogra. O que significa isso? Quando ela sentou e comeu ali com Boaz, tinha tanta comida, mas tanta comida que sobrou. E ela pegou um pouquinho da sobra, sabe aquela marmitinha que você faz de vez em quando? Ela pegou um pouquinho da sobra, colocou tudo aquilo no marmitex lá do restaurante e levou para a sogra dela. Quando ela chegou lá na sogra dela, ela não estava trazendo apenas espigas de cevada, mas ela trazia comida pronta. A situação mudou. A condição foi invertida. E Noemi fica surpresa. E agora Noemi se lembra. É o despertar de uma nova esperança. Versículo de número 20. Quando Noemi ouve, esse é Boaz. Ela diz, esse é um dos nossos resgatadores. O resgatador, no hebraico, significa Goel. É uma palavra bonita para você colocar no nome do filho dos outros. Goel, o resgatador. Jesus recebeu esse nome. O resgatador. O que era o resgatador? Era o parente mais próximo de alguém que estava endividado, ou de alguém que havia sido vendido como escravo. Esse parente mais próximo tinha o privilégio, a responsabilidade de pagar a dívida, de resgatar o seu parente da pobreza, de resgatá-lo da escravidão. E agora Noemi diz assim para Ruth, Ruth, ele é o nosso resgatador. Entendeu? Ela está dizendo, você não é estrangeiro mais, Ruth. Você está incluída na família. Você está incluída no povo de Deus. Boaz é nosso resgatador. Você buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo. O resgatador é teu também, Ruth. Outra coisa, Noemi diz assim, ele é um dos nossos resgatadores. Ainda há esperança para nós. A nossa vida não será marcada pela tristeza, pela desgraça. Há um resgatador. E a amargura dela é substituída pela alegria. Que coisa interessante. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Lembra que o escritor bíblico disse assim, e Ruth foi colher, e por casualidade, ela chegou lá em um campo que pertencia a Boaz. Deixa eu te perguntar algo. O que tem acontecido na tua vida por casualidade e que Deus, na verdade, está demonstrando as bênçãos dele para contigo? Por casualidade, você nasceu numa família que teme ao Senhor. Por casualidade, você foi alcançada pela mensagem do Evangelho do Senhor. Por casualidade, Deus te colocou, te integrou em uma igreja onde você é alimentado e onde você é cuidado. Nada por casualidade. Tudo pela providência e as bênçãos, porque você buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo. O que isso tem a ver com a minha vida e a tua vida? Simples. A Bíblia diz, o Senhor é o mesmo, hoje, ontem e hoje, e Ele o será para sempre. Os caminhos de Deus são imutáveis. Deus não muda. E porque Deus não muda, há esperança para você, se você buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Mas porque Deus não muda, Ele não vai abençoar e cuidar de você, se você rejeita estar debaixo das asas dEle.
O verdadeiro resgatador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o parente chegado. Jesus é aquele que se encarnou para se identificar conosco. Jesus é aquele que não foi apenas generoso, gentil, mas que é gracioso para comigo e contigo. É aquele que se identifica com nós, aquele que fala ao nosso coração, nos trazendo consolo, é aquele que nos convida para a sua mesa, é aquele que diz que nós podemos molhar o nosso pão no vinho, nos lembrando do sacrifício que ele realizou por nós, lá na cruz do Calvário. Ele é o verdadeiro resgatador. Mas Jesus foi aquele mesmo que um dia expressou o clamor e o desejo dele para com um povo rebelde. Ele estava falando sobre os judeus naquela época, quando lá no Evangelho de Mateus ele fez ele proferiu a seguinte expressão: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Povo rebelde, povo terrível, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos, e acolhê-los debaixo das minhas asas. Querido, o desejo de Cristo Jesus nessa manhã é acolher você debaixo das asas dele. Existe bênçãos, existe cuidado, existe proteção para aquele que busca refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Fora desse ciclo de proteção, não há qualquer esperança para você. A minha pergunta para você nessa manhã é: você já buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo? Ou você ainda continua como aqueles judeus da época de Jesus, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, continua matando os profetas e apedrejando os que te foram enviados. Ah, meu desejo é recolher os teus filhos, como a galinha faz com os pintinhos, debaixo das minhas asas. A proteção, a bênção, a cuidado. Vamos orar.